Boa noite, irmão Jesus. Amém. Tudo bem? Você está feliz porque está na casa do Senhor? Amém. Então vamos deixar a opressão ficar lá fora e vamos entregar todos os problemas na mão do Senhor Jesus. Amém. Porque o grande curador está aqui. O que resolve os problemas que nós não conseguimos também está aqui. Amém. Então vamos inclinar nossas cabeças para agradecer ao grande Deus. Senhor nosso Deus, querido e eterno Pai, é com grande gratidão, Senhor, que chegamos na Tua presença, Pai, para Te agradecer por uma semana abençoada que o Senhor tem nos dado. Somos gratos ao Senhor Jesus Cristo, que desde o levantar Ele tem nos protegido, tem nos livrado de tantas coisas que não vemos, ó Pai. E nós colocamos, Pai, cada irmão que aqui está, Pai, na Tua presença, Senhor. Apresentamos os nossos irmãos, que o Senhor possa, Pai querido, solucionar os problemas, curar os enfermos. Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Pai, que a unção dos céus seja derramada mais uma vez sobre o nosso pastor, que ele diminua, Pai, que o Espírito Santo possa tomar total controle de tudo, Pai, que aqui será feito. Nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, em Teu nome. Nós pedimos as bênçãos dos céus sobre a vida da nossa irmã que não está passando muito bem, ó Pai. O Senhor conhece a sinceridade da nossa irmã. O Senhor conhece, Pai, tudo aquilo que ela necessita, Senhor. Então nós entregamos ela em Tuas mãos e pedimos que o Senhor Jesus Cristo resolva tudo aquilo que está fora do lugar, possa ser colocado no seu organismo, Pai. Então nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus continue abençoando cada irmão nessa noite, amém? Amém. Glórias ao Senhor. Vamos adorá-lo com todas as nossas energias. Hoje venho a Ti. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Hoje eu venho a Ti, meu Deus, o humilhar em Teu altar. Não há nada que eu possa fazer, se vivo é porque encontrei graça em Ti. Toda minha vida aos Teus pés.
chego a ti, Senhor Jesus. Aqui está meu coração. A quem eu poderei ir, se só tu és meu Deus e meu Salvador. Renova hoje meu coração, e que o mundo possa ver que sou ti. E assim o mal me vencer, e oferecer a ti em sacrifício. Habitar em tua presença, gozar do teu amor em tua verdade. Hoje quero fazer tua vontade, quero render a vida a ti, meu prazer tu és, em minha porção, meu prazer tu és, em minha porção. Aleluia. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que sua bandeira levantarei. Amém. Aleluias. Que alegria. Eis o Cordeiro, Cordeiro perfeito da minha palavra, sacrificado será. Aleluia!
Glória ao Senhor. Vamos tirar nossas ofertas. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Pai, chegamos na Tua presença para Te agradecer, ó Pai. Pedimos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar a cada ofertante, Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a oferta nos traz bênção, nos traz cura, Pai. Nós estamos aqui, Pai, para doar aquilo que o Senhor tem nos dado. A nossa oferta a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.
fui comprado por um preço no Calvário, o sangue de Jesus. Que alegria estarmos adorando o nosso amado Deus, amém? Amém. Tira a sua cabeça, feche seus olhos, ao som de somente crer. Pastor e louvor. Glória a Deus. Poderoso Deus, gloriosa eternidade, o Senhor nos concede e podemos vir, Senhor, assim como Adão e Eva não permaneceram, eles recebiam a presença bendita de Elohim, eles tinham comunhão com o Senhor. Nós aqui, Senhor, depois que o Senhor reparou daquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, o Senhor fez com que o companheirismo fosse ajustado mais uma vez para o homem. E nós podemos ver também, Senhor, não apenas no entardecer de um dia, mas no entardecer de uma era, quando as luzes elas estão se apagando, e quando todo tipo, Senhor, de coisa maligna tem vindo sobre a terra, mas o Senhor tem tido companheirismo e comunhão com as nossas almas. Essa comunhão tem feito com que nós, Senhor, recebêssemos uma identificação muito clara de quem é o Senhor. É por isso que nós podemos dizer: somos um dos pais, somos um daqueles que tem recebido a visitação do Senhor de uma maneira pessoal. Eu oro, Deus, para que o Senhor, que é aquele que começa e termina, Amém. o Senhor nunca deixa nada que o Senhor comece a acabar. Por isso que nós estamos confiados no Senhor. Nós estamos confiados, Senhor, e descansados que o Senhor é aquele que fará com que todos os
os nossos esforços eles nunca sejam débeis, Sim, Senhor. eles nunca sejam tirados, Sim, ó Pai. lançados, como se o Senhor não se importasse com isso. Mas tudo que nós temos feito para o Senhor, isso tem e terá um grande resultado. Esse resultado é nós olharmos e vermos a formosa noiva do Senhor aprontada para aquele grande dia. Então, Senhor, eu oro para que nessa noite o Teu Espírito, Senhor, possa nos abençoar. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Dê a nós, Senhor, algo diferente, algo que possa vir, Senhor, de uma maneira assim tão clara, de que o Senhor tem falado conosco, de que o Senhor realmente tem se preocupado com os nossos lamentos, com as nossas dificuldades, com as nossas debilidades. Toma-nos em tuas mãos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Deus. Boa noite, irmãos. Que Deus te abençoe a todos. Amém. É uma grande alegria Sim. mais uma vez aqui, gente, na congregação do Senhor, sabendo que Deus tem cuidado de cada um de nós. Amém. Amém. Sempre nós podemos ver os cuidados de Deus em todos os lugares. E não importa o lugar onde nós vamos, não importa o tamanho da igreja, não importa a classe social das pessoas, né? Mas todos os lugares que nós vamos, onde essa mensagem realmente ela está estabelecida no coração das pessoas, nós podemos ver então essa beleza de Jesus Cristo estabelecida. Glória a Deus. Eu tenho visto isso por muitos lugares, e o Espírito, né? O Espírito da mensagem é o que faz com que haja realmente uma aceitação diante do Senhor. Amém. O Espírito da mensagem é a coisa mais importante. Nós, na semana retrasada, estivemos ali na República, em Bebedouro, né? No encontro de Bebedouro. Tivemos alguns dos irmãos aqui, e alguns irmãos ali de Araçatuba, no Bebedouro. Foi um encontro muito abençoado, né? Nós somos realmente muito ajudados pelo Senhor. Depois, semana passada, estivemos ali em Ceilândia, juntamente com o pastor Anderson. Foi um desejo antigo do pastor Anderson. Deus nos deu o privilégio de retornarmos ali. Isso foi ali onde começou. Foi ali onde Deus realmente sensibilizou o coração do pastor João Pereira. Quando Deus ele tinha o meu ministério pronto, né, para ser colocado em ação. Então Deus usou o pastor João para que ele pudesse reconhecer o ministério que Deus tinha colocado em mim. E sempre quando a gente volta ali, para nós é algo assim muito gratificante. Né? Nós temos de fato ali um grupo de irmãos que nos amam muito, né? Entre eles, né? Principalmente a família do pastor João Pereira, uma família muito distinta, né? Uma família que nós estamos de uma certa maneira entrelaçados nas nossas vidas, elas estão entrelaçadas. Então foi algo muito bom. Eu creio que os irmãos oraram por nós, né? Sempre nós contamos com as orações dos irmãos. Amém. E o resultado foi o resultado que Deus queria. Eu creio que foi bom. Glória a Deus. Aleluia. Nós sempre estamos esperando no Senhor, nós de fato não podemos fazer nada. Glória a Deus. A Bíblia diz, Deus diz assim: sem mim nada podeis fazer. E de fato nós não podemos fazer absolutamente nada sem a aprovação do Senhor. Então, quando nós sabemos que Deus ele está se movendo para que algo seja feito, então isso realmente faz com que nós estamos muito encorajados, né? Sabendo que Deus tem nos abençoado. Hoje é um culto de comunhão. Eu não estou assim com propriamente uma mensagem. Eu tinha, e sempre tem, né, muitas mensagens. Eu sou um estudante, né?
Eu sei que tem pessoas que não gostam de estudar, eu sempre gostei, então eu sempre estudo muita Bíblia, mensagem, então sempre Deus me dá. Mas eu estava pensando, e apenas eu quero compartilhar com os irmãos um pequeno pensamento, não é propriamente um sermão, uma mensagem, nós vamos ocupar um grande tempo, mas eu queria apenas meditar com os irmãos um pouquinho acerca da vida de Jó. Eu estava lendo o livro de Jó, eu quero tomar duas escrituras, uma em Jó capítulo 1, depois em Jó capítulo 3, o finalzinho de Jó, apenas para nós meditarmos um pouco. Eu tenho aqui algumas mensagens que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que ficam uma instrução também para nós vermos de fato o que Deus, Ele tem feito e a maneira como Deus ele lida com os seus filhos. Sempre que nós olhamos na palavra do Senhor e nós vemos a maneira como Deus ele trabalhou, a forma como Deus lidou com homens que eles viveram, e esses homens eles estiveram nas mãos do Senhor, foram homens que eles estavam completamente entregues nas mãos do Senhor. Então nós podemos olhar para nós hoje e saber que esse Deus ele está fazendo a mesma coisa. Amém. Por isso que eu sempre gosto de olhar na palavra do Senhor e extrair dali lições para a minha vida, porque quando você olha e você vê a maneira que Deus lidou com um homem, como Deus ele está com um homem e ele trabalhou com esse homem, a forma como Deus realmente cuidou desse homem, aconselhou esse homem, a maneira como Deus livrou esse homem, a forma como Deus colocou esse homem em uma posição mais elevada. Você pode olhar para você hoje e pensar que Deus ele não vai mudar a maneira dele atuar, ele vai fazer da mesma forma. Então, quando você lê a Bíblia, você consegue saber como Deus ele trabalha, você consegue saber como que Deus ele age. Para mim isso realmente é sempre algo assim muito, muito extraordinário. Eu gosto muito de olhar a palavra justamente para ver como Deus ele trabalha, Isso então faz com que você seja abençoado pelo Senhor, faz com que você realmente saiba o que Deus vai fazer por você. Quando você estiver passando por certas situações, por certos momentos, você sabe que Deus ele se apresentará da mesma forma, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós vamos colocar de pé, irmãos, vamos tomar Jó capítulo 1. Jó capítulo 1 é a grande apresentação do livro de Jó. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, é o livro mais antigo. Entende-se que o livro de Jó foi escrito por Moisés, e Jó ele era um profeta, ele era um homem que ele não teve acesso à Bíblia como nós temos, mas ele era um profeta que ele tinha a inspiração de Deus, e ele podia então saber como Deus ele tinha estabelecido o seu plano através do zodíaco. Jó capítulo 1, nós vamos começar aqui com o versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Os irmãos veem que a Bíblia destaca 4 grandes qualidades de Jó. Ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comer e beber com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos
e blasfemaram de Deus no seu coração, assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Aqui Deus ele repete para Satanás exatamente as qualidades que estavam em Jó. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercasse tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado aumentasse, aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemo de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então aqui começa agora os resultados daquilo que Deus tinha colocado nas mãos de Satanás. Nós vamos pular essa parte, nós vamos agora para Jó capítulo 3, nós vamos tomar o versículo 25 e 26, Jó capítulo 3, versículos 25 e 26. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Amém. Pai celestial, como disse o profeta, qualquer homem pode tomar essa Bíblia, ele pode abrir e ler o que está aqui dentro dela, mas somente o Senhor pode revelar e fazer com que essa palavra ela seja colocada diante de nós como um alimento secreto, escondido, e que agora ele está sendo colocado diante dos teus filhos, porque nós vivemos em um tempo onde o Senhor prometeu que viria uma geração sacerdotal, uma geração que estaria tomando do pão da vida. Eles estariam entrando lá no santíssimo lugar, onde habita a glória da Shekinah, e eles estariam tomando esse pão dessa panela dourada, e eles estariam comendo, porque é uma geração de sacerdotes, é uma geração que está reinando, é uma geração que tem recebido do Senhor essa visão maior, é uma geração que tem visto Deus manifestado em carne humana, é uma geração que está comendo esse maná celestial, é uma geração que está vendo o poder de Deus operando de uma maneira como nunca foi operado sobre a terra. Então, Senhor, eu oro para que o Senhor possa olhar para nós nessa hora e fazer com que nós sejamos alcançados, ajudados e abençoados pelo Senhor. Deus, como homens, nós podemos fazer muito pouco. Como homens, Senhor, ainda o pouco que é para nós fazermos, muitas vezes nós não fazemos aquilo que é o mínimo para nós fazermos, mas o Senhor é aquele que sempre cumpre a sua palavra, e o Senhor sempre nos ajuda e sempre nos encoraja, nos instrui e nos ajuda a avançar no Senhor. É o que eu peço a Ti nesta hora. Encoraja o Senhor e faça com que nós possamos ver através dos olhos da fé aquilo, Senhor, que a Tua palavra tem prometido a nós. Muitas vezes nós não conseguimos ver isso de uma maneira literal, mas nós sabemos que isso está aqui, isso está diante de nós, porque o Senhor disse que estaria diante de nós. Então nós tomamos isso, meu Deus, de acordo com aquilo que o Senhor prometeu,
Então fale conosco, Pai, e nos abençoe mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, se sentem. Eu creio que todos conhecem, são bem familiarizados com o livro de Jó, com essa grande história. O livro de Jó, ele é um livro que ele aponta, para a ressurreição. Por isso que Jó, ele pôde ver, o Redentor. É um livro que ele está conectado com a redenção, ele está conectado com a ressurreição. Jó, ele foi um dos homens mais importantes da Bíblia. Ele foi um homem realmente que ele teve assim um destaque, muito grandioso. É por isso que o livro de Jó, a Bíblia, ela sempre destaca os profetas, entre profetas menores e profetas maiores, de acordo com a história desses homens. Agora, nós olhamos e vemos que o livro de Jó, ele tem 42 capítulos. E esses 42 capítulos, ele está contando a história de um único homem, era Jó. Esse período aqui que aconteceu, essa história do livro de Jó, me parece que foi por de um mês. Esse período de sofrimento de Jó, eu não estou bem certo, mas se eu não estou enganado, foi um período de um mês, onde Deus, ele chama a atenção de Satanás. Quando Satanás, ele sobe, porque ele ainda é o acusador dos nossos irmãos, ele nos acusa de dia e de noite. Os nossos nomes, eles são sempre levados diante do Senhor. Em algum tempo, eu pensava que Satanás, ele não tinha como mais nos acusar, mas o irmão Branham, ele mostra que Apocalipse capítulo 12, quando aquela antiga serpente, o acusador dos nossos irmãos, ele realmente perderá o seu poder, será quando a igreja ela for tirada. Então ali ele desce e ele se encarna no quarto cavalo ali de Apocalipse capítulo 6, que é o cavalo amarelo, aquele cavalo baio, aquela mistura de cores. Então ele não está cavalgando hoje no cavalo amarelo, mas ele cavalgará quando a noiva ela for tirada. Então ali termina esse período de acusação. Mas hoje Satanás, ele nos acusa dia e noite diante do Senhor, todo o tempo. Satanás, ele está nos acusando, e ele está colocando coisas diante do Senhor para fazer com que Deus, ele possa olhar para nós, ou olhar para Satanás e ver que as coisas que ele está trazendo são coisas que realmente elas são verdadeiras. Porque se nós estamos aqui nessa terra e as nossas almas elas são redimidas, mas os nossos corpos não, e nós aqui sobre a terra, então nós ainda temos muitas coisas que elas pesam contra nós, são coisas que realmente elas nos acusam, mas nós temos um advogado. Esse advogado é aquele que se coloca diante de nós, e esse advogado, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então significa que todas as acusações de Satanás, elas são neutralizadas através desse advogado, e esse advogado, ele é o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus, ele é o nosso ajudador. Eu destaquei uma pequena escritura em São Lucas capítulo 4, versículo 18, onde diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. Essa escritura aqui, Jesus, ele está mostrando a estação do seu ministério. Todos nós conhecemos essa escritura. Ele está se referindo a Isaías capítulo 60. Ele está tomando Isaías capítulo 60, versículo 1 e o versículo 2, parte do versículo 2, e Jesus, ele está mostrando assim: eu vou mostrar para vocês onde eu estou agora. É como se ele estivesse passando por um filme, e Jesus, ele diz assim: eu vou mostrar em que parte do filme eu estou.
Vocês não sabem que parte eu estou, mas eu vou mostrar exatamente em que parte eu estou. E Jesus, então, ele começa a destacar o seu ministério e mostrar qual era a parte que ele estava cumprindo naquele momento. E Jesus diz assim, ó, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Esse curar os quebrantados, e a palavra curar aqui, ela tem um sentido muito mais amplo, porque quando você começa a tomar o sentido etimológico, o sentido etimológico das palavras, é como as palavras foram criadas, voltando lá atrás. Aí você volta lá, quando eles estavam desenvolvendo a linguagem humana, desenvolvendo as palavras, formação das palavras. Então, como eles tomam isso do grego, essa palavra curar, ela significa, ela tem vários significados, e a Bíblia, ela vai colocando essa palavra curar, e ela vai aparecendo, tendo vários significados. Esse significado aqui é um significado muito mais profundo, porque não significa que Deus, ele vem e ele somente nos cura, e depois ele nos deixa. O sentido dessa palavra curar significa que Deus, ele nos cura e ele fica muito perto de nós. Os irmãos veem como Deus, ele estava fazendo com que a sua obra, ela fosse desenvolvida de tal maneira, que nós pudéssemos olhar e ver que esse Deus, ele é um Deus que ele nunca nos abandona, é um Deus que está sempre perto de nós, é um Deus que ele está ao alcance, da sua voz, ele está ao alcance da sua mão, ele está ao alcance dos seus joelhos, ele está ao alcance da sua dor, da sua necessidade. Esse Deus, ele está ao alcance de cada um que realmente crê e confia e permite que o Senhor, ele possa fazer algo por ele. Então os irmãos veem que ali Jesus, ele estava mostrando o seu poder de ação. E eu tenho pregado já muitas mensagens, e quando nós tomamos a mensagem dores de parto e a mensagem hoje se cumpriu essa escritura, essas duas mensagens é onde o profeta, ele mostra a segunda parte do seu próprio ministério. Eu creio que os irmãos já ouviram isso muitas vezes. Essa última parte do ministério de Jesus, eu estou me referindo a Isaías capítulo 60, versículo 2, a segunda parte, porque ele veio para trazer julgamento para as pessoas. Só que Jesus, ele não deixou de cumprir a primeira parte de Isaías 60, capítulo 1, e nem a parte do versículo 2 que Jesus ele estava cumprindo, mostrando que Jesus, ele continua fazendo as mesmas coisas, ele continua, porque o profeta mostra que ele só vai concluir a segunda parte de Isaías capítulo 60, versículo 2, ele só vai concluir essa segunda parte quando houver uma rejeição completa, e quando o último eleito ele entrar, quando não houver mais possibilidade de salvação. Então há uma rejeição completa. Então agora ele vem trazer esse dia que é um dia de julgamento. Deixa eu só ler para os irmãos aqui, só para ficar claro. Eu não pensava em mostrar essa escritura, mas só para os irmãos se recordarem. Deixa eu só tentar fazer aqui um pequeno apanhado para nós encaixar no Jó aqui. Olha o que ele disse aqui, ó. Na verdade, eu falei 60, mas é 61. Eu creio que falei 61. 61, versículo 1 e 2, vejam. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Jesus, ele estava dizendo isso, ele estava lendo o livro de Isaías, e ele está dizendo assim que ele veio para cumprir isso. Mas ele entra no versículo 2, onde diz assim, ó, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí Jesus, ele para aqui,
porque a última parte dessa escritura seria cumprida nos nossos dias. A última parte está assim, ó: e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os tristes. Esse dia da vingança do nosso Deus é esse dia. Não significa que esse dia da vingança ele não está em operação, ele está. Mas mostra também que Deus ele vai ter um desfecho, uma plenitude nesse dia da vingança. Porque o dia da vingança ele será a grande tribulação. Será quando as portas elas se fecharam e realmente não existe absolutamente uma possibilidade de salvação. Então os irmãos veem que Deus ele é um Deus longânime, ele é um Deus abençoador, ele é um Deus que ele está sempre pronto para nos ajudar. E olhando aqui para o nosso personagem Jó, nós vamos ver que Jó ele era um homem especial. E nós poderíamos usar aqui muito tempo falando sobre as qualidades de Jó. Como profeta ele destaca. O irmão Branham, para ele pregar sobre Jó em algumas mensagens, o irmão Branham ele vem e ele começa a destacar, dar ênfase na influência que Jó ele tinha diante das pessoas. Ele começa a dar ênfase na riqueza de Jó. Ele começa a dar ênfase, porque o profeta ele está tomando isso da Bíblia, que você vai ler em Jó capítulo 2, você começa a ler, e a Bíblia começa a mostrar como que os reis do Oriente, aqueles príncipes nobres, eles vinham até Jó, para eles pedirem algum conselho para Jó, apenas para ele se assentar diante de Jó, dizer assim: Jó, eu estou para tomar uma decisão, eu estou para fazer um negócio, eu estou para fazer certa coisa, qual é o conselho que o Senhor me dá? Então as pessoas, eles viajavam longas distâncias, para eles se colocarem diante daquele homem, e simplesmente tomar uma pequena palavra, para eles tomarem uma decisão, e aquela decisão, ela impactaria em toda a vida daqueles homens. Então ele era um homem realmente especial, e Deus olhando para aquele homem, que ele era um homem sincero, veja as qualidades que Jó ele tinha, ele era um homem sincero. Essa sinceridade de Jó é a sinceridade que Deus ele exige de cada um de nós. Por isso que Deus ele disse para o profeta que ele precisava ser mais sincero, e cada um de nós também precisamos ser mais sinceros. Essa sinceridade ela significa que nós não temos nenhuma cera. Se você toma a palavra sinceridade, se eu não estou enganado, há muito tempo que eu ouvi uma explicação sobre isso, uma pregação, muitos anos, eles tomavam a imagem que eles faziam de madeira, então ficava alguns buraquinhos, né, por causa do talhar da madeira. Então eles passavam uma cera, e aquela cera ela fazia com que você olhava e você não via nenhum defeito, ela cobria completamente os defeitos. Então sinceridade, eu penso que seja sem cera, eu penso que seja o contrário, sem cera, porque aquela imagem ela só era perfeita por causa da cera que era colocada. Então aquilo trazia uma falsa imagem, uma falsa impressão de que aquela imagem ela não tinha um defeito, mas lá no fundo ela estava cheia de defeitos. Então essa sinceridade é quando nós realmente nos colocamos diante de Deus e nós realmente não escondemos absolutamente nada, porque nós não temos como esconder nada de Deus. Como que nós vamos esconder alguma coisa de Deus, se Deus ele vê o nosso íntimo, se Deus ele nos viu antes mesmo de nós nascermos, se Deus ele conhece cada célula do nosso corpo, Deus conhece cada pensamento da nossa cabeça, Deus conhece cada cabelo, cada fio de cabelo da nossa cabeça. Todos eles estão numerados, eles não estão só contados, mas eles estão numerados. Deus numerou cada um deles. É por isso que o profeta, quando a irmã Mena estava olhando para ele, disse assim: você tinha um cabelo tão bonito, mas você agora ficou calvo, você perdeu todos os cabelos. Ele disse: não, você está enganado, eu não perdi nenhum cabelo. Ela disse: mas como você não perdeu nenhum cabelo? Eu estou vendo que você está se tornando um homem calvo, você não tem cabelos. Aquele ácido carbônico foi colocado na sua cabeça, aquilo que fez com que o irmão Branham perdesse parte dos seus cabelos, e depois ainda o pouco que ele tinha estava caindo. Ele disse assim: onde eles estavam antes deles estar aqui? Foi uma pergunta, quase que uma pergunta assim, quase que filosófica, né?
E ela, é claro, não pôde responder aquilo. E o irmão Branco diz assim: eles estarão todos de volta, porque onde eles estavam, Deus, Ele não perde absolutamente nada. Todas as coisas, elas estão contadas. Há uma escritura na Bíblia que diz assim, que todas as coisas, elas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem dia nós teremos que dar conta de tudo aquilo que nós fazemos aqui sobre a terra. Então isso, irmãos, faz com que nós pensemos realmente um pouquinho acerca das nossas vidas. Hoje nós estaremos tomando a comunhão e nós não temos sido sinceros em tudo nas nossas vidas. Eu não tenho sido sincero em tudo. Eu tenho procurado. Nós nos esforçamos e você procura fazer o melhor que você pode. Você procura falar a verdade em tudo. Você procura realmente ser uma pessoa justa. Você procura realmente ser uma pessoa que de fato você está sendo transparente naquilo que você faz. Mas nós não temos alcançado êxito em nós mesmos e nós nunca alcançaremos, porque a nossa justiça, ela não serve. Nós nunca vamos aparecer diante do Senhor e apresentar-nos a nossa justiça própria. Justiça própria, ela só serve para fazer fariseus convencidos. Justiça própria, ela só serve para fazer com que pessoas, elas se levantem e elas sejam acusadoras, como se elas fossem colocadas num lugar onde elas de fato alcançaram alguma coisa que elas podem agora apresentar para Deus e dizer: Senhor, eu alcancei isso, então eu posso agora estender a minha mão e julgar. Foi aquilo que Jesus ele estava falando acerca daquela cena, quando ele estava observando e vendo dois homens orando no templo. Um deles era um fariseu e um outro era um publicano. O publicano era aquele que era escrachado pelas pessoas por conta da sua profissão. Ele era um homem que não tinha nenhuma consideração. Ele era um homem que ele já sabia que realmente ele era indigno, que ele de fato precisava de uma graça extra na sua vida, porque senão ele não seria aceito diante do Senhor. Os irmãos se lembram disso? Ele se colocava lá com sua cabeça baixa, pedindo misericórdia, pedindo: Senhor, tem misericórdia, eu sou um homem pecador, eu sou um indigno, eu sou um homem que eu não tenho feito realmente as coisas da maneira como eu deveria fazer, eu sou um homem incorreto nas minhas ações. Senhor, tenha misericórdia. A Bíblia diz que ele batia no seu peito e ele nem sequer ousava levantar a sua cabeça para ele olhar para cima. Tal era a avaliação que ele próprio, ele tinha dele próprio. Não precisava de ninguém vir dizer para ele que ele era um homem digno, que ele era um homem que ele seria rejeitado, que ele era um pecador, que ele era um homem que de fato ele não tinha atingido os requisitos. Ele próprio sabia daquilo. Mas aquele homem, ele se colocava numa condição onde Deus podia fazer com que, onde a sua justiça ela fracassou, a justiça de Deus ela não fracassaria. Onde a sua força ela não foi grande o suficiente, mas a força de Deus ela foi. Onde aquele homem não conseguiu, Deus ele estava conseguindo para ele. Aí vinha aquele outro homem e ele simplesmente começava a falar acerca dos seus feitos. Ele começava a falar acerca da sua justiça própria. Ele começava a colocar diante de Deus aquilo que ele tinha feito, e aquilo era como se fosse uma moeda de troca, onde Deus era obrigado a fazer algo por ele, porque ele tinha feito coisa que a Bíblia exigia, e ele então agora estava como que exigindo de Deus que Deus pudesse abençoá-lo, porque ele era um homem que ele tinha feito muitas coisas para Deus. Ele tinha se esforçado muito, e o seu esforço era como que um amuleto que fazia com que Deus agora ele tinha que se voltar para ele e recompensá-lo por causa das coisas que ele fez. Aquele homem ele saiu de lá sem ser justificado por Deus, porque a sua própria ação estava mostrando que ele não precisava da graça de Deus. Mas o outro ele saiu justificado, e justificado significa que os seus pecados eles foram apagados. Que a palavra justificar significa anular, apagar. A dívida ela foi paga. Então quando você é justificado, significa que a dívida ela foi paga em uma moeda que fez com que a dívida ela foi totalmente paga. Você não deve absolutamente mais nada. Foi paga a dívida.
Então aquele homem, ele saiu justificado. É o que ele fez por nós. Nós fomos justificados. Nós fomos totalmente justificados. Esse justificar significa que esse acusador, Satanás, esse que nos acusa, ele não só nos acusa diante de Deus, mas ele acusa você na sua mente. Ele começa a colocar você indigno, você não pode, você não tem condições, que você não é um eleito, que você não é digno, nem mesmo às vezes de sentar no banco da igreja. Satanás, ele começa a colocar uma série de coisas, mas aí Deus, ele vem e começa a mostrar que a dignidade sua é a dele. Que você não é digno por causa de alguma coisa que você fez. Irmão, se nós fôssemos aqui procurar apresentar dignidade para Deus, eu te pergunto, onde nós apareceríamos nessa noite? Quem poderia vir aqui nessa noite e tomar a comunhão e dizer: Senhor, eu sou digno, eu sou uma pessoa que eu tenho alcançado isso? Nós não podemos. Mas nós, de todas as formas, nós estamos dizendo: Senhor, eu preciso ser mais sincero. Eu não quero ser uma pessoa cheia de cera, porque essa insinceridade, ou essa sinceridade humana, é a sinceridade que os fariseus, eles apresentavam a Jesus. E diante dos homens, eles eram sinceros. Diante dos homens, eles eram íntegros. Diante dos homens, eles preenchiam os requisitos, porque o profeta diz assim: os seus tataravós, eles eram sacerdotes, eles eram escribas, eles eram fariseus, eles eram religiosos, eles eram homens que eles vinham de uma linhagem, era como se fosse uma casta muito elevada e especial, e aquilo vinha de geração para geração, os avós, os pais, os netos, e depois os filhos, eles viriam também herdando aquela sucessão sacerdotal, e eles eram pessoas que o profeta diz que eles tinham que ser pessoas, aos olhos das pessoas, eles tinham que ser limpas, íntegras. Eles não apenas, como eu estava dizendo, você não pode somente ser honesto, mas você tem que parecer honesto. Você não pode ser apenas justo, mas você tem que parecer justo. Essa é uma frase da rainha, não me lembro se foi a rainha Elizabeth. Ela está dizendo assim: você não pode apenas ser honesto, dizer: não, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa que eu respeito a minha família e coisa assim. Não basta eu apenas saber que eu sou, mas as pessoas precisam ver que eu sou. Isso fala de reputação. Reputação significa aquilo que as pessoas, elas veem, elas olham de mim. Porque isso significa um homem, eu vou entrar nisso, um homem que se desvia do mal. Mas essa sinceridade, quando se tratando daqueles sacerdotes, eles tinham aquilo como que uma tradição familiar. Eles não apenas eram honestos, mas eles pareciam honestos. As pessoas olhavam para eles, eles quase que nem levantavam a cabeça para cumprimentar aqueles homens, porque eles tinham um temor reverencial por conta da posição que aqueles homens eles ocupavam. Ora, eles entravam no santíssimo lugar, eram aqueles que tomavam a lei, eram aqueles que tomavam o sacrifício, eram aqueles que eles não estivessem ajustados. Assim como os filhos de Arão, eles foram fulminados diante do Senhor, aqueles homens, eles também seriam fulminados. Então, eles eram homens especiais, eles eram homens que eles pareciam sinceros, pareciam ser íntegros, eles pareciam ser honestos. Mas quando Jesus ele vem e olha para eles, Jesus diz assim: sabe, vocês são como sepulcros caiados. Porque Jesus está dizendo assim: a sinceridade de vocês é uma sinceridade fabricada, é uma sinceridade falsa. Vocês são sinceros aos seus próprios olhos, e vocês são sinceros aos olhos das pessoas, mas aos olhos de Deus, vocês não são sinceros. Porque Jesus olhou para eles assim: vocês são sepulcros caiados. Sim. Por fora eles eram pessoas dignas, mas por dentro eles eram pessoas que eles tinham pessoa imortal. Eles eram pessoas que eles julgavam mal, eles tinham preconceitos, eles eram pessoas que eles não tinham amor, eram pessoas que de fato eles não cumpriam aquilo que eles pregavam. Por isso que você encontra uma escritura onde Jesus ele está ensinando os seus discípulos, e ele diz para eles assim: vocês estão vendo a cadeira de Moisés?
Aquela cadeira de Moisés era uma cadeira que ficava no templo. E os sacerdotes, eles se assentavam naquela cadeira para eles ensinarem as pessoas. Eles tinham aqueles cultos, e as sinagogas, elas eram como que meia-lua assim. Então as pessoas, elas se assentavam assim meia-lua. Então eles colocavam aquela cadeira de Moisés, era uma cadeira de pedra, e aquele homem, aquele mestre, ele se assentava de maneira que ele conseguia falar com todas as pessoas. Ele tinha atenção de todas elas. Aí Jesus, ele veio assim: sabe, esses que se assentam na cadeira de Moisés, vocês façam o que eles falam. Aquilo que eles estão ensinando, porque eles tomavam as escrituras e eles ensinavam a partir das escrituras. E Jesus assim: vocês façam o que eles estão falando, mas vocês não façam o que eles estão fazendo. Ou seja, eles ensinavam, mas eles próprios não praticavam aquilo. Aí Jesus assim: eles põem pesos, fardos pesados sobre as pessoas, mas eles não querem sequer tocar com a ponta dos seus dedos. Esses eram homens que eles eram pessoas que eles tinham uma falsa sinceridade. Eles eram fariseus, é daí que vem a palavra fariseu, um ator, um homem que atuava. Era uma pessoa que ele se apresentava diante das pessoas como tal, mas lá no fundo, lá atrás, nos bastidores, eles não eram aquilo que eles apresentavam. Eles eram pessoas que eles simplesmente eram pecadores. Eles eram pecadores voluntários. Eram aqueles que pecavam e sabiam que eles eram pecadores. Então não era esse tipo. Não era esse tipo que Jó era. Jó, ele era um homem sincero, porque o próprio Deus estava chamando a atenção de Satanás, dizendo assim: viste o meu servo Jó, ele é um homem sincero. Pare e pense que tipo de homem que era Jó. Para o próprio Deus dizer assim: na terra não existe nenhum como ele. Ele era um homem especial. Deus talvez não tinha nenhum outro sobre a terra que tinha o calibre de Jó. E Jó, ele era um homem que ele não somente era sincero para ele, mas o profeta, nós não vamos conseguir, mas na mensagem tua casa, o profeta, ele coloca essa habilidade de Jó, e esse espírito de Jó, que ele não somente era sincero para ele não somente tinha religião para ele, mas ele tinha religião, ou seja, ele tinha fé para o resto da sua família. Ele era um homem que ele cria por ele e cria também por sua família. Amém. Porque ele fazia sacrifício. O irmão Brana diz assim na mensagem tua casa, ele diz assim: não significa que os filhos de Jó eles pecavam, mas os filhos de Jó provavelmente podem ser que eles pecaram, então eu vou oferecer um sacrifício para eles, porque se eles pecaram, se eles blasfemaram contra Deus, então já existe aqui um sacrifício que foi feito para que Deus possa perdoá-los. Os irmãos dele, que tipo de pai esse homem era? Que tipo de espírito ele tinha? Que tipo de entendimento Jó ele tinha, que fez com que Deus ele pudesse chamar a atenção de Satanás? Agora, Satanás ele percorria sobre a terra. Talvez ele nunca tinha notado Jó, porque Jó ele era um homem próspero, Jó ele era um homem bom, Jó ele era um homem que tudo que ele tinha, tudo que ele precisava, Deus dava para ele. Deus prosperava Jó de uma forma especial. Jó ele era um homem que ele era considerado na sua família. Jó ele era considerado na sociedade. Jó ele era considerado pelos príncipes. Jó ele era um homem amado. Jó ele era um homem que tudo que ele fazia dava certo. Jó ele tinha tudo. Ele era um dos homens mais ricos do Oriente. Se você for estudar a fundo a história de Jó e ver quem era Jó, por conta das posses que a Bíblia mostra aqui, quando você olha aqui, parece que Jó não era um homem muito rico. Se você compara a riqueza de Jó nos seus dias com a riqueza de um homem hoje, talvez, Joel, o patrão do irmão era muito mais rico do que Jó. Mas naquela época, se nós transportarmos Jó com a riqueza que ele tem lá para trazer aqui, ele seria um dos homens do agronegócio aqui no Brasil. Talvez ele fosse o homem mais rico do Brasil. Ele era
ele seria um multibilionário, ele seria um homem que realmente a sua fortuna era uma fortuna incalculável. Então ele não era um homem pequeno, ele era um gigante, ele era realmente um homem muito especial. Aí Satanás disse assim: mas é claro, o Senhor dá tudo para ele. Um homem como esse, é óbvio que ele nunca vai se levantar contra o seu Deus, ele tem tudo. Aí Deus começa agora a tirar tudo que Jó ele tinha. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos, que Jó, sendo esse homem, que ele tinha essa grande qualidade, foi um homem que, por causa da sua intercessão, por causa da sua fé, por causa da sua oração, por causa da sua persistência em oferecer para o Senhor sacrifício em favor da sua família, o profeta vem e diz assim: Deus, ele salvou os seus filhos. Deus, ele não deu mais 7 filhos para ele, mais 3 filhas, para ele ficar com 14 filhos e 6 filhas. Mas Deus, ele salvou os seus filhos. Deus colocou eles na glória. O profeta assim: ele está hoje lá na glória com os seus filhos. Amém. Porque Deus deu os seus filhos para ele. Agora, como que Deus deu os seus filhos? Por causa de um pai que ele intercedia. Jó, ele não só intercedia, mas eu penso que Jó, ele era um ensinador. Amém. Não era só Jó encomendar os seus filhos para Deus e esquecê-los. Jó, ele era um homem que ele gastava tempo com seus filhos, ele ensinava os seus filhos, ele mostrava o caminho em que ele deveria andar, para que depois, quando ele envelhecesse, ele não se desviasse dele. E quando ele se desviasse, aquele princípio ele continuaria no coração daqueles filhos, de tal maneira que aqueles filhos, eles nunca perderiam aquele princípio. Só que uma das coisas que o profeta ele vem e ele destaca na vida de Jó, porque nós ficamos assim como que embriagados quando nós começamos a ler o livro de Jó e nós não conseguimos ver defeitos em Jó. Você olha para o livro de Jó e Jó, ele é o grande homem da Bíblia. Só que o Mombrana vem e ele toca num ponto da vida de Jó e ele chama a atenção para mostrar exatamente o que estava lá no profundo do coração de Jó, que somente Deus ele sabia o que significava aquilo. E aquilo foi a causa pela qual Deus chamou a atenção de Satanás e fez com que Jó ele perdesse tudo aquilo que ele tinha. Porque se Jó ele fosse um homem que ele permanecesse em uma fé e ele não descesse naquele nível, Deus ele ficava impossibilitado de tomar Jó, para que Jó pudesse ser colocado no décimo como Jó foi colocado. É estranho isso. Mas quando nós lemos aqui, foi a segunda escritura que eu li, em Jó capítulo 3, o versículo 25. Aí a Bíblia, depois que ela vai narrando tudo isso, ela diz assim: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca eu estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Significa que Jó, ele não confiava completamente no Senhor. Ele era um homem que, eu vou voltar aqui, ele era um homem que ele era sincero, ele era um homem reto. Essa retidão de Jó era uma retidão de caráter, não só para ele, mas para a sua família e também para os de fora. Porque é um ponto importante nós pararmos e notarmos que nós temos que ser retos, cristãos aqui na igreja, nós temos que ser cristãos para os de fora, e nós temos que ser cristãos também para a nossa família. Porque muitas vezes nós somos cristãos na igreja, demonstramos esse cristianismo lá fora, mas dentro de casa nós não demonstramos isso. Dentro de casa nós não temos educação. Dentro de casa nós não pedimos perdão. Dentro de casa nós não respeitamos os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos esposos, os nossos pais. Nós não respeitamos, nós tratamos de qualquer jeito. Nós não temos realmente um cuidado, nós falamos qualquer coisa. E nós esquecemos que ali também é uma extensão.
que ali também nós somos pais, mas nós somos cristãos. Nós somos esposos, mas também somos cristãos. Somos esposa, mas também somos cristãs. Somos filhos, mas também somos cristãos. Jó, ele era um homem que ele era reto fora e ele era reto também dentro. Por que Jó, ou seja, por que Ló, eu não estou falando agora de Jó, mas Ló, por que Ló, a sua pregação, ela era inócua para as suas filhas, para os seus genros e para aqueles que ele estava ao redor? Por que a sua pregação, ela não tinha nenhum efeito? Por que a sua pregação, ela não produzia absolutamente arrependimento? E quando Ló, ele foi pregar para os seus genros, quando os anjos, ele estava ali e apertando Ló para ele sair lá de dentro, por que os seus genros zombaram dele? Os irmãos já leram isso? Os seus genros zombavam dele. Os seus genros tinham ele como um escárnio. Os seus genros tinham ele como uma piada, porque ele era um homem que não tinha frutos do Espírito. O seu testemunho era um testemunho que ninguém levava a sério. Ele era um pai que não tinha testemunho da sua casa. Ele era um pai que a sua vida era uma vida dúbia. Ele não tinha muita firmeza naquilo que ele fazia, naquilo que ele falava, naquilo que ele professava. Por conta disso, ele não conseguiu salvar nem mesmo a sua família. Foi necessário Deus arrastá-lo de lá. Ele não conseguiu, o seu testemunho não conseguiu atrair nem mesmo os seus genros. Era diferente de Jó. Jó não era esse homem. Jó, ele era um homem sincero. Ele era um homem reto. Ele era um homem que se desviava do mal. Ele era um homem que realmente ele era temente a Deus. E nós sabemos que temer a Deus não significa nós termos medo, no sentido da reação do medo, essa emoção que traz medo para nós. Mas o profeta mostra que esse temer a Deus significa nós termos, porque o temor de Deus, ele é o princípio da sabedoria. Esse temor de Deus significa que nós respeitamos Deus, amamos Deus de tal forma que nós não vamos fazer nada para fazer com que Deus ele possa entristecer conosco. Amém. Porque o temor de Deus, ele é o princípio da sabedoria. Aleluia. Temor de Deus é o princípio da sabedoria. É isso que você encontra lá em Provérbios. É um temor reverencial. Ele temia a Deus, ele se preocupava em fazer coisas que agradava ao Senhor. Ele se preocupava em falar coisas que agradavam ao Senhor. Ele se preocupava em ter uma vida que fazia com que Deus pudesse olhar para ele e ver que Jó, ele era um homem que ele estava procurando. Ele se esforçava para realmente agradar ao Senhor. Ele temia ao Senhor e ele se desviava do mal. Amém. São qualidades que um cristão hoje ele precisa ter isso em abundância. Porque quando você vai lá em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5, quando ele começa a mostrar ali sobre a estatura de um varão perfeito, quando ele começa a mostrar sobre a estatura de um varão perfeito, ele diz, a Bíblia diz assim, em quem houver e abundar estas coisas, eles não serão ociosos e nem estéreis no conhecimento. Conhecimento de quem? Conhecimento de quem é o Senhor Jesus Cristo. Então é necessário haver essas coisas e abundar essas coisas em nós como cristãos. Porque se Jó tinha isso antes do sacrifício de Jesus Cristo, nós hoje temos essas coisas em abundância. Então eu estou mostrando aqui de um homem que ele tinha isso, mas nós hoje também temos isso, porque isso é exigido de cada um de nós. Agora, o que é um homem que se desvia do mal? Um homem que se desvia do mal é uma pessoa que ela não brinca com o pecado. É uma pessoa que ela não se aproxima. Não, eu posso fazer isso. Eu posso chegar em determinado lugar. Eu posso falar com determinada pessoa. Eu posso andar com determinada companhia. Eu posso fazer certas coisas porque eu sou um homem, eu sou um cristão. Eu sou um cristão tão elevado que eu posso fazer certas coisas, e essas coisas, elas não vão me atingir. Irmãos, isso é uma tolice. Sim. Porque um cristão, ele se desvia do mal. O irmão Brana, ele foi um
o maior homem que pisou sobre a terra, se tratando de um ministério profético desde Enoque. Irmão Branham diz assim, quando ele estava desafiando demônios, ele disse, eu estou aqui porque Deus, ele me enviou aqui para fazer isso. O profeta, ele não ia lá porque ele queria trazer uma demonstração. O profeta, ele só fazia certas coisas, ele só ia para certos lugares quando Deus o enviava lá. Porque se Deus me enviar para fazer certas coisas, não importa se o inferno inteiro se levantar para tentar me barrar, eu terei Deus como a minha proteção. Mas se eu tenho que fazer algo por mim mesmo, como que eu vou fazer? Como que eu vou dizer, Senhor, me ajuda, Senhor? Mas quando Deus, ele nos envia para fazer algo, Deus, ele vai te sustentar. Deus, ele é aquele que vai fazer com que os seus passos, eles sejam guardados. Por isso que Deus te levantou para fazer algo, faça e não tema, porque Deus é aquele que nos sustenta. Deus, ele é o guarda de Israel, e ele é o guarda também da noiva. Ele guarda a noiva diuturnamente, ele está guardando a noiva, porque ele é o Deus que sempre cumpre aquilo que ele estabelece. Aleluia! Glória! Então é algo que nós precisamos parar e pensar. Deus, ele sempre vai nos guiar, e ele sempre vai nos sustentar quando nós estamos certos de Deus. Se você está certo de Deus, a despeito de qualquer coisa que você está fazendo, você pode chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, tenha misericórdia. Depois eu quero ler um parágrafo aqui, para os irmãos verem como que Deus, ele espera que nós nos aproximemos dele. É ele que espera isso. Então, se desviar do mal significa que eu não vou sequer passar perto dele. O mal está ali. Jó, sabe o que Jó fazia? Jó, se ele viu um grupo de pessoas bebendo ali, Jó não passava lá para sentar com eles. Eu não vou me assentar, eu sou Jó, eu vou conversar um pouquinho com eles, são meus amigos. Jó, ele cortava a volta. Sim. Ele passava longe. Se Jó, ele sabia que tinha uma coisa ali que poderia influenciá-lo, Jó, ele passava longe. Não significa uma questão, por eu ser um cristão, então eu vou fazer, eu tenho Deus comigo, eu vou entrar. Os irmãos se lembram de Nelly Sander? Nelly Sander, ela tinha se convertido. Ela pensava que ela podia agora fazer coisas e não haveria uma consequência com aquilo. Se Deus tivesse enviado Nelly Sander dentro daquele lugar, irmãos, Deus teria protegido ela não teria sido atingida por aquele demônio, mas ela tentou fazer algo porque ela pensava que ela podia fazer aquilo. Isso é o grande problema. Mas quando Deus envia uma pessoa, Deus guarda. Mas Nelly Sander, ela saiu de lá com o demônio, ela saiu de lá perturbada, aquele espírito maligno voltou sobre ela, porque ela estava tentando fazer aquilo por conta própria. Isso nunca funciona. Mas se nós entendemos que nós precisamos desviar do mal, não, eu não vou, vamos em tal festa, mas quantas festas eu deixei de ir? Quantas festas eu deixava de ir? Eu podia pensar assim, não, eu sou um cristão. Naquela época eu já pregava, eu não era pastor, mas eu já pregava. Aí eu pensava assim, o que eu vou fazer no meio dessas pessoas? Sim. O que eu vou fazer no meio dessas pessoas? Meu Deus. O que eu vou fazer no meio de uma mesa de parentes, que eles estão lá bebendo cachaça, bebendo cerveja, contando piada suja, aí está um crente lá no meio. E aquela influência, aquelas coisas, oh, por que você não bebe? Por que você não faz isso? Irmãos, eu descobri uma coisa que os irmãos também já descobriram. Aleluia. Esse afastar-se da aparência do mal, isso é uma coisa necessária. Os irmãos vão se lembrar de algo, eu estou citando isso nos últimos cultos, que eu tenho pensado sobre isso. Os irmãos vão se lembrar disso, que quando uma mocinha, uma irmãzinha, eu penso que ela estava no posto do seu dever, mas ela parou para ouvir um homem que ela nunca deveria parar para ouvir. Sim. Ela parou para ouvir um homem, um professor, ele era um grande doutor talvez em psicologia, e aquele homem começou a conversar com ela, e ele entrou dentro da cabeça dela, com as suas palavras, e disse para ela assim, você é uma moça tão bonita, muito obrigado, Senhor.
Eu tenho visto que você é uma pessoa diferente. Sim, eu sou uma cristã. Eu sou uma pessoa que desde o meu nascimento eu fui dedicado à igreja. Eu sou uma cristã, eu sirvo ao Senhor. Deus tem me abençoado. Os meus pais são cristãos. E ele foi conversando com ela, assim como Eva fez. E aquele outro assim, então significa que você nunca beijou um homem na sua vida? Eu disse, não, nunca beijei. Por quê? Nós não cremos que nós devemos fazer isso antes do casamento. Nós somos ensinados que isso é para depois do casamento. Eu sou uma cristã. Aí aquele outro assim, mas você quer me dizer que uma moça bonita como você, jovem, da flor da idade, você nunca fez isso? Ela disse, nunca fiz. E só você perdeu parte da sua vida. E ele entrou dentro da cabeça dela. Parece que não aconteceu nada. Os irmãos conhecem a história? Parece que não aconteceu nada. Ela foi embora para sua casa, um dia, 2 dias. Satanás, ele tomou uma brecha. Sim. Ela parou, ela não se desviou da aparência do mal. Ela pensava que aquilo não tinha nenhum problema. Ela parou para ouvir aquele homem e ela começou a pensar sobre aquilo. E o diabo começou a atormentá-la. Você é uma jovem, você é bonita, e assim por diante. E aquela moça foi resistindo, e a pressão começou a vir sobre ela. E por fim ela não suportou e os seus nervos colapsaram. E eles levaram ela, internaram ela em uma instituição para pessoas dementes. E Deus então, através do dom de Deus, o profeta discerniu onde aquele demônio ele teve uma brecha para ele entrar dentro da vida dela e arruinar a vida dela, porque ela parou somente um pouquinho. Parece que não tem nenhum problema. Por isso que a Bíblia ela diz para nós andarmos em espírito. Você anda em espírito. Se você anda em espírito, você vai saber exatamente quando parar, quando não parar, quando responder, quando não responder. Você vai ser uma pessoa que Deus ele vai te dirigir dia e noite naquilo que você tem que fazer. Amém. Obrigado, Senhor. Porque se você ouve qualquer coisa, eu estou dizendo, irmãos, com experiência própria, porque pessoas já falaram coisas para mim. E não eram pessoas do mundo, não, pessoas às vezes da igreja, às vezes um pastor, tal coisa assim vai acontecer com você, e aquilo começou a me perturbar. Aí eu tive que clamar o sangue de Jesus. Aí você precisa clamar o sangue, não, Senhor, o sangue de Jesus, ele tem poder, e eu estou anulando essa palavra que foi falada. Às vezes é uma palavra que a pessoa não teve a intenção de fazer aquilo, mas aquela palavra abre uma brecha, e Satanás ele entra, e ele começa agora a colocar coisas na sua mente, e você começa a atrair aquela atmosfera. É necessário você saber em quem você tem crido, é necessário você saber que há um Deus que ele está aqui para te abençoar, para te livrar, para te curar. Ele está aqui para utilizar palavras de maldição, palavras que elas vêm para arruinar as nossas vidas, porque nós não desviamos da aparência do mal. Porque quando você fala do mal, logo vem o mal lá fora. Mas essa aparência do mal, às vezes, ela está em uma conversa de celular, uma conversa de WhatsApp, às vezes um comentário, algumas coisas, uma opinião. E isso é o que faz com que Satanás ele encontre uma pequena brecha. Sim, é verdade. Eu poderia falar aqui muito sobre isso, mas o nosso lar ele já avançou. Eu quero só agora dizer para os irmãos, eu quero só dizer aqui acerca dessa escritura que eu li, porque Jó ele era esse homem, Sim. que ele tinha tudo isso, mas Jó ele não cria. Só para os irmãos entenderem, o profeta coloca Jó 3, 25 e 26, ele coloca isso dentro da mensagem A Fé Perfeita. E no parágrafo 102 da mensagem A Fé Perfeita, o profeta vai dizer assim: no livro de Jó diz, Jó temia, e o que ele temia, isso em realidade sucedeu. O que trouxe aquilo? O seu medo. Foi isso que fez acontecer. Sua fé o teria impedido, porém o seu temor o trouxe para ele. Ele tinha medo que isso sucedesse.
Isso sucedeu. Agora, se estivesse, ele sabia que isso não aconteceria, não ia suceder. Entenderam o que eu quis dizer? Se você tem medo quando vem pela fila de oração, talvez eu simplesmente não tenha a fé suficiente. Certamente nunca sucederá. Não tenha dúvida disso, vem. Mas se você sabe que vai suceder, então assim será, vem. Veja, é uma substância. Jó temia que essas coisas lhe acontecessem, e assim foi. Se você tem que sua enfermidade não lhe deixará, ou não vai te deixar, não vai. Se você tem fé que lhe deixará, assim será. Se você tem uma fé, isso acontecerá. Pergunte a qualquer médico, a primeira coisa que ele fará é animar a sua confiança no medicamento que está lhe dando. Se você não tem confiança no remédio, então é melhor deixá-lo de lado, correto? Isso, então o que é? É a fé que cura, é a fé que faz isso o tempo todo. Se você recorda de Pedro, quando Pedro ele estava dentro daquele barco, aí vem Jesus andando sobre as águas. Aí eles olham, eles pensam que é um fantasma, mas depois eles viram que não era um fantasma, que aquilo era o próprio Senhor Jesus Cristo. Aí Pedro, ele se encoraja, ele se anima, e Deus então, e Jesus diz para ele caminhar, para ele ir até onde estava o Senhor, e ele vai, e ele flutuou sobre as águas, ele estava crendo naquilo, mas de repente, Pedro começou a duvidar. É a mesma coisa. Pedro, ele teve medo, e quando Pedro teve medo, aquilo gerou incredulidade, e a incredulidade fez com que ele começasse a afundar. A fé, ela não pode coexistir com o medo. A fé não pode coexistir com o medo. Por isso que você precisa lançar fora todo tipo de medo. Todo tipo de medo. Um homem como Jó, o medo que ele tinha de perder aquelas coisas. Ora, agora a pergunta é: por que Jó, ele tinha medo? Será que Jó não entendia que aquilo que ele tinha dado para ele era Deus? Se Deus me deu, ora, Deus, ele vai cuidar disso. Eu vou descansar, eu vou desfrutar do que Deus me deu. Porque se Deus me deu, Deus, ele sabe o que faz. Aí você vê que depois, quando Deus, ele tirou aqui de Jó, o que Jó falou? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas foi necessário Jó, ele perder tudo para ele reconhecer que quem tinha dado para ele era Deus. Antes Jó, ele temia, ele pensava que era o seu temor, eram os seus cuidados que mantinha aquelas coisas. Por isso que nós vivemos em uma era de descanso. Esse descanso é o Espírito Santo. Glória a Deus. Você precisa descansar que Deus te deu. É Deus que te sustenta, é Deus que te guarda, é Deus que te abençoa, é Deus que te cura, é Deus que estabelece a sua palavra. É Deus, nós simplesmente confiamos no Senhor. Senhor, eu vou ser fiel, eu vou ser feliz, eu vou ser reto, eu não vou estar em temor, eu quero estar descansado, porque o Senhor é aquele que cuida de mim. O Senhor é o que deu, é o Senhor que cuida. A Bíblia, ela vem diz assim: aqueles que amam o dinheiro, eles nunca se fartarão dele. Se as tuas riquezas aumentarem, não coloque nelas o teu coração. Às vezes o aumentar da riqueza não é 10 milhões de dólares, mas às vezes é uma casa a mais, um carro a mais, uma coisinha a mais. E nós já começamos agora a ficar preocupados com aquilo. Nós já começamos a colocar aquilo no lugar de Deus. Nós já começamos a colocar aquilo no lugar dos cultos. Nós já começamos a inverter. Há uma inversão de valores. E sempre que há uma inversão de valores, nós não estamos cumprindo aquilo que Jesus ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas serão acrescentadas. Nós temos uma inversão de valores, e quando nós invertemos, nós agora não estamos mais confiando no Senhor. Nós estamos entrando agora em um campo onde nós estamos procurando caminhar pelas nossas próprias forças. Isso é muito perigoso. Mas quando você confia no Senhor, quando você descansa no Senhor, então é certo que Deus,
Ele vai continuar abençoando as nossas vidas. Porque tudo nas nossas vidas é o Senhor que dá. É o Senhor que abençoa. Quando você compra qualquer coisa, você louva o Senhor porque foi Ele que deu. Quando alguma coisa é tirada, nós também louvamos ao Senhor. Senhor, isso foi para o meu bem, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz assim: tudo dai graças. Dar graças, isso vale para mim, isso vale para a irmã Adriana, isso vale para toda a igreja. Dar graças nos bons momentos, qualquer um dá. Dar graças quando tudo vai bem, todos nós fazemos isso. Mas Jó, ele está aqui na Bíblia para nos ensinar algo. Quando Jó, ele perdeu tudo que ele tinha. Quando Jó, ele estava em uma condição miserável. Quando Jó perdeu, num único dia, ele perdeu todos os seus bens, ele se tornou um homem pobre, ele se tornou um homem sem absolutamente nada, os seus filhos morreram, a sua mulher se levanta e começa agora a incitá-lo para que ele pudesse se levantar contra Deus. Jó, ele vem, ele se coloca em pé e ele diz assim: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele diz assim: eu vim nu, esse mundo eu vou voltar nu, por que eu vou agora querer alguma coisa, exigir? Eu não vou blasfemar contra Deus. E a Bíblia diz assim: ó, em tudo Jó não blasfemou ao Senhor. Amém. Às vezes nós perdemos uma pequena coisa, nós já estamos questionando Deus. Mas Senhor, por que o Senhor fez isso? Por que aconteceu aquilo? Deus, Ele sabe o que Ele faz em todo o tempo. Eu vou encerrar, irmãos, só lendo aqui 2 parágrafos da mensagem. O profeta Eliseu, parágrafo 27 e 28. Só para colocar algo, os irmãos aqui, para os irmãos observarem e verem o que o profeta, ele coloca para nós. Ele diz assim, ó: agora eles cruzaram o Jordão, Elias e Eliseu, e então, subindo a montanha, Elias se vira e diz: o que você gostaria que eu fizesse por ti? Já que está sendo paciente e seguindo em todos os lugares e não voltas atrás, você está determinado a continuar? E Eliseu disse: que uma porção dobrada do teu espírito caia sobre mim. Aí o profeta disse assim: esta é a maneira que tem que pedir. Vem, peça bastante. Deus gosta de dar. Deus gosta de dar dessa forma. As pessoas dizem: oh, eu pedi tanto ao Pai, oh, que coisa. Não tenha medo de pedir para Ele. Simplesmente peça tudo o que você puder pedir. Ele gosta de dar tudo quanto você tenha fé para receber. Ele não fugirá. Deus tem muitas bênçãos. Poderia você imaginar um peixinho desse tamanho, lá no meio do oceano, dizendo: é melhor eu beber dessa água com moderação, porque eu posso acabar com ela um dia. Oh, que coisa! Ora, isso não é nada comparado com o tanto de bênção que Deus tem para vocês. Poderia você imaginar um ratinho debaixo dos grandes celeiros do Egito, dizendo: é melhor eu comer poucos grãos por dia, porque pode ser que eles não durem nesse inverno. Ora, ele não conseguiria comer tudo aquilo, nem mesmo em 1000 vidas. Nem você poderia esgotar as bênçãos que Deus armazenou para você, mesmo que você vivesse 10 milhões de anos aqui na terra. Ainda vai ter bênçãos em abundância guardadas para você, porque Ele é a fonte inesgotável de vida. Quando você se firma nele por meio dessa forma, é como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Que glorioso! E como Ele gosta de empurrar adiante suas bênçãos para o seu povo e dar para eles abundantemente. Amém. Graças ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos tomar fé. Nós vamos tomar a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, ou seja, capítulo 11, a partir do versículo 13, né? Versículo 13. 11, 23, né? Hoje eu estou olhando assim. Porque eu recebi do Senhor, também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor dignamente, será poupado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Agora nós vamos tomar São João, capítulo 13, a partir do versículo 4. Agora sim, versículo 4. Levantou-se da ceia e tirou os vestidos, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia traído. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos inclinar nossas frontes. Vamos inclinar as nossas frontes para nós orarmos. Gostaria que os irmãos também fizessem uma pequena oração quando a irmã sola aquele corinho, aquele hino, né? Quero estar ao pé da cruz. Aleluia. Precioso Deus, Eu eu creio, Senhor, o melhor lugar para nós estarmos não é lá no alpendre, lá no pináculo do templo, não é nos lugares elevados que nos dão destaque, notoriedade, mas o melhor lugar para nós é aos pés da cruz. Essa velha e de cruz é ali, Senhor, onde nós alcançamos forças. É ali, Senhor, onde nós conseguimos cumprir a Tua palavra. É ali, Senhor, onde nós recebemos perdão dos nossos pecados. Aleluia. Mantenha-nos, Senhor, embaixo dessa humilde e velha cruz. Eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor possa continuar abençoando essa congregação. Abençoe, Senhor Deus, essa igreja. Abençoe os teus filhos.
Abençoe aqueles, Senhor, que estão fracos, debilitados, aqueles que pararam um pouquinho para ouvir certas coisas e eles estão à margem do caminho do Senhor, apostatados, desanimados, enfraquecidos. Mas o Senhor é aquele que dá força, o Senhor é aquele que vem e faz com que o cansado ele possa alcançar forças do Senhor, porque está escrito na tua palavra: ainda que um jovem destemido, saudável, quando ele começa a correr, ele vai se cansar, ele vai tropeçar, ele vai cair. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, e eles correrão e não se cansarão. Nós estamos aqui renovando as nossas forças no Senhor. Deus, nós queremos correr por esse prêmio, e nós sabemos que quando nós corremos por esse prêmio, e nós estamos embaixo dessa unção, aquela unção que veio sobre Elias, e ele correu na frente do carro ali de Acabe, e ele não se cansou, porque ele estava embaixo da unção de Deus. Ele estava nutrido por aquele pão da vida. Senhor, nutra os teus filhos com esse pão da vida. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu oro em favor dos teus filhos, que eles sejam ajudados, abençoados, fortalecidos, encorajados. Senhor, Pai Celestial, se existe aqui alguém enfermo, alguém que entrou aqui, Senhor, enfermo, ou Senhor Deus entrou aqui preocupado, debilitado, enfraquecido, Senhor, que ele possa, Senhor Deus, que esse irmão ou essa irmã possa vir na fila da comunhão, e que o Espírito, Senhor, possa enchê-lo com a força, enchê-lo de fé, enchê-lo com a graça do Senhor, e que ele possa voltar, Senhor Deus, oh Deus, transbordando, Senhor, das bênçãos do Senhor. Senhor, eu oro em favor dos teus filhos, eu oro em favor desse pão, eu oro em favor desse vinho, Senhor, que representa o corpo e o sangue do Senhor. Abençoe, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que os teus filhos possam tomar vida, que eles não venham tomar condenação, que eles não venham, Senhor Deus, tomar o vinho, que eles não venham tomar o pão para eles saírem daqui, Senhor, e serem condenados, mas que eles possam tomar para a bênção, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, e nós te agradecemos por essa rica e bendita oportunidade de estarmos na casa do Senhor e tomando a comunhão do Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por o Senhor nos permitir virmos até aqui. Isso significa que nós paramos e nós ouvimos os conselhos do Senhor. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos. Amém, Senhor.